E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial, e o nosso assunto de hoje é sobre a fusão empresarial. A fusão empresarial nada mais é do que a junção de sociedades empresariais, e dessa junção nasce uma nova sociedade empresarial, nasce uma nova pessoa jurídica. Notem que, para exemplificar melhor, eu tenho a sociedade empresarial A e a sociedade empresarial B. Ambas decidem se fusionarem, ou seja, se juntarem. Daí então nasce a sociedade empresarial C. Notem também que a sociedade empresarial A e a sociedade empresarial B ambas deixam de existir. Daí então, todos os seus direitos e deveres perante os credores, perante os trabalhadores, esses direitos e deveres sobrecaem para a nova pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, sociedade empresarial C. Então, esse é só um exemplo, tá, pessoal? Mas, para a gente entender esse conceito, a gente também não pode confundir o conceito de incorporação com a fusão. Por quê? Na incorporação, eu tenho uma sociedade empresarial que vai absorver as outras sociedades empresariais. Ou seja, eu já tenho uma sociedade empresarial que ela vai se tornar uma sociedade empresarial muito maior. Isso é o processo de incorporação, tá? Já a fusão não. A fusão, eu tenho duas ou mais sociedades empresariais. Essas sociedades se fundem, se juntam e cria uma nova pessoa jurídica, tá? Então, essa é a diferença principal entre a fusão e a incorporação. Por quê? A incorporação, eu já tenho uma pessoa jurídica, só que essa pessoa jurídica, ela vai comer as outras sociedades empresariais menores. É como se fosse comer as sociedades menores, tá? Quando eu tenho o processo de fusão, de fusionamento empresarial, nesse caso eu adoto a due diligence. A due diligence nada mais é do que eu ter uma diligência prévia antes da fusão. Então, antes de eu fazer o processo de fusionamento, de juntar essas sociedades empresariais, é necessário que eu faça uma análise prévia. Uma análise que pode ser por meio de laudo. Eu posso trazer um laudo pericial, um laudo realizado por peritos, e esses peritos são contadores, são administradores de empresas, são economistas. Esse laudo ele vai demonstrar a avaliação do patrimônio líquido e contábil da sociedade empresarial. Ou seja, esse laudo ele vai trazer argumentos para que haja a fusão, para que haja o processo de fusionamento. Por quê? Notem que quando eu junto uma sociedade empresarial com outra, com o objetivo de se fundirem e formar uma nova pessoa jurídica, nesse caso é muito importante ter cautela. Ter cautela, fazer análise para verificar se os riscos valem a pena. Por quê? Essas sociedades que estão se fundindo, pode ser que elas tenham muitas dívidas, que são os passivos. Pode ser que essas sociedades empresariais elas estejam com uma visibilidade ruim, uma visibilidade negativa no mercado.
pode ser que hajam diversos credores que não foram pagos. Então, eu preciso fazer o levantamento dessas sociedades empresariais que vão se fundir. Se for 2 sociedades empresariais, eu preciso fazer análise das 2 e não só de uma. Se for várias sociedades empresariais, é necessário que eu faça a avaliação de todas. E isso é a diligência prévia, tá? Então, é necessário que eu faça a contratação de peritos para poder fazer o laudo de avaliação do patrimônio líquido dessa sociedade empresarial, para verificar se a fusão ela vai trazer bons resultados. Quando eu faço o processo de fusão, quando eu fusiono as sociedades empresariais, é necessário eu fazer uma readaptação do contrato social. Ou seja, aquele contrato social que eu utilizava na minha sociedade empresarial, eu vou ter que reestruturar. Por quê? Com a fusão, vai haver várias modificações. Vai haver a modificação, inclusive, do capital social de cada sócio. Pode ser que o capital aumente, pode ser que o capital social de cada sócio diminua. Então, tudo isso eu tenho que alterar, tá? Então, eu tenho que necessariamente fazer as alterações dentro do contrato social. Também é importante ressaltar que antes de qualquer alteração contratual, alterações relacionadas à fusão, transformação, é necessário que eu tenha aprovação. Aprovação de quem? Aprovação da Assembleia Extraordinária. Então, é necessário eu fazer uma reunião com sócios para decidir, para deliberar sobre alteração da sociedade empresarial. Então, quando eu faço a fusão, eu preciso me reunir com os demais sócios para poder tomar essa decisão. Pode ser que nessa decisão de fundir as empresas, pode ser que algum dos sócios eles não queiram fazer essa fusão. Nesse caso, o sócio que não concorda com o processo fusional, com a fusão da sociedade empresarial, esse sócio ele tem o direito de se retirar. Ele pode se retirar da sociedade. Daí, então, ele exerce o seu direito de retirada e o seu capital social é liquidado. Ou seja, é apurado os lucros, é apurado as dívidas, ou seja, tanto os ativos quanto os passivos empresariais é calculado para que, então, o sócio receba a sua cota social. Ou seja, para que esse sócio receba o seu capital social de forma líquida. Então, para que isso aconteça, eu tenho que apurar os valores, porque uma sociedade empresarial, ela não tem somente os ativos, ela também tem bastante passivos. É importante também a gente saber que durante esse processo de fusão, da fusão empresarial, os credores, eles podem se opor. Como assim os credores podem se opor? Vamos supor que eu tenho uma sociedade empresarial e eu tenho um contrato com o fornecedor. Esse contrato com o fornecedor, esse fornecedor, ele é um credor. Por quê? Ele tem créditos a receber da minha sociedade empresarial. Então, os meus credores, eles podem se opor dessa fusão. Ou seja, eles podem opinar, eles podem falar, olha, eu não concordo com
esse processo de fusão, tá? E, nesse caso, ele pode se manifestar que não concorda e, se for o caso, pode até entrar com ação judicial para poder anular esse processo de fusão. Nesse caso, é bom observar o prazo de 90 dias, ou seja, o credor só tem um prazo de 90 dias para poder impugnar essa fusão, ou seja, para se manifestar sobre essa fusão. Uma outra questão muito importante também é que quando se trata de fusão, ou seja, quando eu junto duas empresas ou mais sociedades empresariais, nesse caso, quando tem uma fusão empresarial, o CAD, né, o CAD é o Conselho da Defesa Econômica, Conselho de Defesa Econômica, CAD. O CAD ele tem papel principal de verificar, de fiscalizar se essa fusão tem interesses de monopólio, se tem interesses de concorrência desleal, tá? Então o CAD ele é um órgão, um órgão do Poder Executivo, do qual esse órgão ele fiscaliza, ele normatiza também sobre essas questões de fusão empresarial. Pessoal, agradeço a vocês, peço que curtam o vídeo e se inscrevam no meu canal.